a gente não tenha gravado a aula de novo, né? Não pega outro pedaço, infelizmente foi por conta da queda da internet aqui, né? E eu acredito que outras pessoas também passaram por isso, né? Mas então vamos continuar o que a gente estava falando, certo? Deixa eu abrir aqui. Opa! Vamos lá, né? Pessoal, ó, talvez a gravação não fique completa, tá? Vai começar de agora, pelo jeito. Continuando aqui o que a gente estava falando, né? Então, pessoal, vale relembrar que em 1929 já havia sido publicado um estudo que tinha sido realizado lá na Noruega, a partir de dados históricos, relatando mais de 2.000 casos de sífilis não tratados. Então, teve problema no experimento que não foi dito aos participantes do estudo de Tugs que eles tinham sífilis, nem os efeitos dessa patologia. Então, o diagnóstico dado era de sangue ruim. Essa denominação era mais utilizada pelos eugenistas norte-americanos lá no final da década de 1920. Só que para justificar a esterilização de pessoas portadoras de deficiência. Então, ó, a inadequação inicial do estudo não foi a de não tratar, pois não havia um terapêutico comprovado para sífilis naquela época, tá? Então, a inadequação foi omitir o diagnóstico conhecido e o prognóstico esperado. Entenderam agora? Ficou mais claro? Sim, professor, ficou assim. Show. Então, a partir da década de 50, já havia terapia estabelecida para o tratamento de sífilis. Mesmo assim, todos os indivíduos incluídos no estudo foram mantidos sem tratamento. Todas as instituições de saúde, tá, dos EEUU receberam uma lista com o nome dos participantes com o seguinte objetivo de evitar que um deles, mesmo em outra localidade, recebesse esse tratamento. Então, olha, a inadequação do estudo foi o seguinte, seguindo o padrão conhecido como slippery slope. Isto é, uma inadequação leva a outra e o problema vai se agravando de forma crescente. Da omissão do diagnóstico se evoluiu para o não tratamento e deixe para impedir qualquer possibilidade de ajudar os participantes. Ou seja, já está errado, tá? Ficou claro para todo mundo esse trecho, gente? Ficou ou não ficou claro? Me falem aí. Sim, professor. Bom, show. Então, olha, a bioética, tá? Eu botei campo de estudo interdisciplinar, né? De situações e problemas criados pelas descobertas na área biomédica, visando a proteção cada vez mais responsável pela vida humana, tá? Então, todos os seres que são capazes de sofrer devem ter seu interesse considerados de forma igualitária, como, por exemplo, aí a libertação animal. Ou seja, até os animais devem, aqueles que são utilizados para pesquisa devem ser respeitados, tá? Devem ser cuidados. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Falam para mim. Sim. Tranquilo, professor. Então, show. Desculpa, professor, pode repetir, por favor, a última parte? Minha internet caiu aqui, voltou, eu perdi um pedaço. Beleza. Eu só falei esse trecho aqui que todos os seres que são capazes de sofrer algo, sofrer algum, né? Devem ter seus interesses considerados de forma igualitária também, assim como a gente tem, né? Ou seja, eu devo ter cuidados também com os animais que eu vou utilizar para fazer algum teste científico, né? Alguma cobaia, vamos falar assim. Tá? É Entendi. isso que eu falei. Beleza? Entendi. Valeu, obrigado. Nada. Então, nas últimas décadas do século XX, avolumou-se debate em torno da bioética, literalmente a ética da vida, né? Então, o termo foi utilizado pela primeira vez em 1971 pelo cancerologista norte-americano Van Potter, tá? Desde então, a bioética afirmou-se como um campo de estudo interdisciplinar
de situações e problemas criados pela descoberta na área biomédica, em especial espaço para reflexão, tá? De modo que oriente o saber bioético e tecnológico, visando uma proteção cada vez mais responsável da vida humana. Então, fora da academia, Singer é mais conhecido por seu livro Libertação Animal, obra considerada fundadora dos direitos dos animais. O livro denuncia práticas de crueldade aos animais de ponto de vista ético, defendendo a extensão da noção de direito à vida digna e não a exploração também dos animais, e considerando a negação desse princípio, o especismo como postura tão repugnante quanto o racismo. É considerado uma base filosófica do movimento de libertação animal. Então, Singer é o defensor da expansão do princípio da igualdade e na consideração da dor e do sofrimento para atender aos interesses e preferência tanto dos humanos quanto dos animais. Então, no Brasil, os princípios básicos da ética na pesquisa estão contemplados no documento do Ministério da Saúde do ano de 1996, sobre diretrizes e normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui é importantíssimo, hein, pessoal? Né? Relatando, isso aqui é importantíssimo. Então, esse documento é referido como a Resolução de 1906, número 961, que substituiu a outra de número 1/88, que vigorava até então, tá? Em seu conteúdo, ela está explicado que a observação dos princípios éticos na pesquisa implica em consentimento livre, esclarecido por indivíduos alvos e proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Nesse sentido, a pesquisa em seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade e respeitá-los com sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade, tá? Ponderação entre riscos e benefícios, tanto os atuais como potenciais, é que eu falei, tem que estudar tudo, até isso, né? Individuais ou coletivos, comprometendo-nos com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Garantir que os danos previsíveis sejam evitados, que a gente já falou, tá? A relevância social da pesquisa com vantagem significativa para o sujeito da pesquisa e minimizar do ônus para os sujeitos vulneráveis, que garantem igual a consideração de interesses que estão envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação socio-humanitária, ou seja, a preocupação com a justiça e com a equidade, tá? E completando a resolução de 196 de 96, a qual constitui referência maior no Brasil. Outras resoluções que vão sendo produzidas como respostas à necessidade de identificadas a partir da regulamentação, tá? Resumindo, pessoal, vocês viram que a gente voltou a falar das mesmas coisas que a gente falou anteriormente, correto? Correto. Todo mundo tomou ciência disso, né? Sim. Sim. Então, show. Então, show. A gente tem aqui, então, o Comitê de Ética em Pesquisa. Ele é estruturado, organização de apoio, o CONEB, Conselho Nacional de Saúde, Ministério de Saúde, que é o que a gente vai atuar, o pessoal da área de saúde, né? Então, aqui é formado por CEP, por macro-regiões, ele é dividido, o CONEB, tá vendo? O nosso aqui é o Rio de Janeiro, tá? Nossa RJ 68, resolução número 1 de 1988, Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, vocês viram que é dividido aqui, né? O CEP por macro-regiões. Então, no Brasil, a Organização para Análise e Acompanhamento da Ética das Pesquisas foi criada. Existe um órgão central, que é o Comitê Nacional de Ética de Pesquisa, chamado CONEB, do Ministério da Saúde. Os comitês de ética e pesquisa CEP, que são descentralizados, tá? Descentralizados por quê? Tem que ser espalhados, olha, igual aqui, ó, Rio 68, Rio Grande do Sul 59, Santa Catarina 37, São Paulo 203 e assim por diante, tá, né? O Conselho Nacional de Experimentação Animal, o CONSEA, é o órgão integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, constituindo-se em instância colegiada multidisciplinar, tá?
de caráter normativo, ou seja, pregando normas, consultivo para consulta, tá? Desculpa aqui. Ô, Davi, tira isso da boca. Amor, vem cá olhar o Davi aqui, por favor. Perdão, gente. Dentro de suas competências, destaca-se a formulação de normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica, bem como estabelecer procedimentos para instalação e funcionamento de centros de criação. Aí eu falo de biotérias e laboratórios de experimentação animal, tá? Então, esse conselho, ele vai ser responsável tanto por credenciar essas instituições que vão desenvolver atividade nessa área, tá? Além de administrar o cadastro de protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisas científicas realizadas ou em andamento no país. O Comitê de Ética, então, tem essa função aqui, pessoal. Beleza? Beleza. Beleza. Ah, perdão, alguém falou alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa, gente? Ficou professor, claro? Pode falar. fizeram uma pesquisa lá em Israel para Uhum. uma novilha vermelha, mas isso eles vêm pesquisando já há muitos anos a genética para chegar a essa conclusão. E agora, em 2018, eu quis chegar à conclusão que conseguiram tirar uma novilha da cor vermelha. Você já ouviu falar nisso? Se eu escutei, porque foi 2018 que fechou, né? Se eu escutei falar, tem muito tempo já que eu não volto desse assunto. Tanto que eu não estou me recordando agora, não. Mas é interessante, interessante. Hum. Mas isso aí eles fizeram por quê? Tem alguma vantagem nela, além da coloração, ou só para coloração mesmo, parte de Aí, pigmentação do pelo dela, ou tem alguns outros diferenciados nela? não, isso aí tem a ver com um conceito religioso e que eu andei estudando sobre um pouco de teologia. E em Israel foi feita uma promessa para Israel que quando que Deus pediu uma novilha para eles oferecerem em holocausto, e tinha que ser uma novilha vermelha. Então, quando tivesse próximo à vinda de Cristo, o Messias, que eles iam apresentar essa novilha vermelha como holocausto em redenção do povo de Israel e do mundo. Entendi. Legal, legal. Continuando aqui, gente. Então, o Comitê de Ética nos de Animais, que é a experimentação animal que implica em sofrimento físico é incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer outra. As técnicas substitutivas, que vão substituir, que eu quero dizer, né, devem ser utilizadas e desenvolvidas, tá? Então, de acordo com a nossa Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008, os procedimentos para o uso científico de animais no Brasil, que é o CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação de Animal, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Ok, tranquilo. Então, eu vou apresentar aqui também. Então, o Guia Brasileiro de Produção e Manutenção ou Utilização de Animais para Atividade de Ensino ou Pesquisa Científica. A minha lei aqui, 11.794, de 8 de outubro de 2008, que vai regulamentar os procedimentos para o uso científico de animais no Brasil, semelhante ao que aconteceu com as pesquisas em seres humanos, esboçando-se uma estrutura para o cumprimento da lei e para o acompanhamento das implicações no dia a dia, tá? Então, esse Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, a CONSEA, ela vai preocupar com o quê? Focado em quê? Né? Nas instituições com uma atividade de ensino ou pesquisas com animais, só que obrigando a ter uma constituição prévia de comissão de ética
de uso de animais seus vinculados a cada centro de pesquisa ou a cada universidade para eu poder fazer essa pesquisa. E eu tenho que assinar, eu tenho que tomar todas as medidas cabíveis para poder utilizar animais como cobaias para experimentos científicos, tá? Então, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tá? O MCTIC, foi criado na Lei 11.709, no dia 8 de outubro de 2008, como uma instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, né? Ou seja, a partir de normas, posso consultar, vou deliberar ele e recursar, ou seja, um recurso que eu possa utilizar, a quem compete normatizar o uso de animais em ensino ou pesquisa científica, principalmente no que concerne ao controle das instituições que criam, mantêm ou utilizam animais para o ensino ou pesquisa científica do país. Ou seja, gente, eu tenho que seguir a minha conselheira e eu tenho que seguir todos os requisitos do âmbito dela antes de usar qualquer animal, tá? Ficou claro isso? Sim. Ok, perfeito. Tá? E aqui, agora e as éticas? E as éticas de nós pesquisadores? Como é que funciona aí, né? Então, o procedimento adotado pelos pesquisadores para lidar com aspectos éticos, tá? Questão da investigação, deve estar descrito no artigo científico. Tá? Eu preciso relatar lá. O que eu preciso fazer de modo correto, né? Então, ó, as recomendações do grupo de Vancouver para relatar os experimentos pelo menos 2 tópicos são mencionados na seção de métodos, sempre que pertinentes. Ou seja, eu preciso deixar claro para manter a ética daquele trabalho ali, tá? Ou seja, a declaração de que a investigação está em conformidade com as normas vigentes de ética em pesquisa em seres humanos. Essa declaração está fundamentada na aprovação do protocolo da investigação por emissão ética em pesquisa, tá? Ou seja, pessoal, eu preciso comprovar tanto para a comissão de pesquisa ética dos seres humanos quanto nos animais, assim que eu boto o meu método científico, a qual eu estou utilizando. Ficou claro isso, gente? Ok. Beleza. Então, o consentimento informado obtido do sujeito da pesquisa dos seus representantes. Claro, né? Eu preciso deixar claro ali, tá? Deixar bem claro isso daí. Alguns editores brasileiros exigem uma declaração formal sobre seus assuntos e fornecem, inclusive, modelos para a comunicação entre o autor e o editor, tá? Há, por vezes, uma solicitação de protocolo de aprovação de um comitê de ética em pesquisa, e mesmo a cópia de aprovação. A maioria, porém, afasta-se dessa postura burocrática e adota uma política elegante de acreditar nas declarações do autor, como, aliás, acontece com as afirmações de cunho metodológico, que não necessitam de comprovação, contenhando-se com o esclarecimento do próprio artigo científico. Por isso que eu falei para vocês que é sempre bom manter materiais e métodos, a metodologia bem alinhados, tá? Bem amarrados. Os aspectos éticos de uma pesquisa não estão restritos à aprovação pelo comitê e ao consentimento do sujeito. Esse consentimento, inclusive, nem é necessário em muitas situações. Os aspectos éticos envolvem outras dimensões da investigação, entre as quais a privacidade e tem também a validade científica. O que quer dizer com isso, gente? Nem todo projeto eu vou envolver pessoas diretamente, e nem animais diretamente. Às vezes eu nem faço contato com eles. Eu só vou utilizar da pesquisa pela ética, trabalho de seres humanos e não animais se eu tiver contato com eles, direto. Entenderam agora, gente? Tá? Por exemplo, uma entrevista, eu tenho que seguir a ética dos humanos, para fazer uma entrevista com ele, certo ou errado? É um contato direto. Agora, se eu não tiver um contato direto, igual o meu caso, a minha pesquisa de mestrado, eu só usei larva. Larva não entra nos lados dos animais, mosquito, nada disso ainda, né? Não sei se futuramente vai entrar, mas não entra,
tá? E nem eu também não tive nenhuma entrevista com pessoas, nem relacionadas a algo a isso. Então, também não entra nem a ética humana, nem a ética animal. Ficou claro agora, pessoal? Uhum. Então, a gente tem aqui, né? O consentimento para participação na pesquisa. O consentimento tem que ser informado. Ó, a informação que tem o entendimento dele e essa pessoa vai se voluntariar ou não, tá? O que deve conter nesse consentimento? A gente tem que usar de consentimento para poder fazer uma pesquisa numa residência, numa área próxima ali, porque é a residência de uma pessoa, numa área, a pessoa tem que consentir, tá? Então, o que deve conter o consentimento informado? As incertezas que vai levar à realização do estudo, caso tenha alguma incerteza, né? Eu preciso deixar aquilo bem claro para a pessoa estar ciente do que pode acontecer, tá? Tem que ser bem claras, pessoal. Os objetivos e os procedimentos serão utilizados naquelas pesquisas, como que vai ser feito, tá? Vou deixar tudo isso certinho. Os potenciais desconfortos, riscos e benefícios que vão ser esperados a partir dessa pesquisa, tá? Se tiver aí, como a gente falou, eu preciso me preocupar também em diminuir os riscos, tá? Vale ressaltar isso. Os conhecimentos que vão ser adquiridos através dessa pesquisa, da importância dela, tá? A liberdade do sujeito se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento, sem haver penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado. Ou seja, a pessoa tem autonomia, ela pode sair a hora que ela quiser. Ela pode, inclusive, falar assim, olha, não quero que você pesquise mais aqui nessa área. Ela pode fazer isso, tá, pessoal? Aí você vai ter que procurar um outro lugar para continuar, beleza? Mas no A- caso aí, só se for privado, né, professor? Ou não? se for privado, se for privado, mas se for público, tem que ter autorização de algum órgão, tá? Sim. Para poder continuar. A garantia do sigilo que assegure a privacidade dos participantes quanto os dados confidenciais envolvidos na pesquisa, ou seja, eu preciso garantir o sigilo e alguns dados que aquele possível voluntariado vai apresentar, vai passar para mim. Eu não vou usar o sigilo, dados sigilosos, eu não posso sair passando, né? Beleza? Beleza. E olha só, o consentimento significa permissão, concordância, aquiescência, anuência. No caso dos voluntários para uma pesquisa, significa permissão concedida pelo participante ou seu representante legal para a realização de procedimentos necessários para alcançar os objetivos da investigação. O objetivo do consentimento é a proteção aos participantes de uma investigação. É o que a gente já falou, né? Beleza? Tranquilo, gente? Sim ou não? Ok. Tá. E a questão da privacidade e da confidencialidade, pessoal? A princípio, consagrado nas sociedades democráticas, a gente vai ter o que aí, ó? Divulgados para determinado público ou meio de comunicação, tenhando o potencial de causar prejuízo ou constrangimento às pessoas envolvidas. Ou seja, tem que tomar muito cuidado nesse vazamento de dados. Eu tenho que ter o acesso ao banco de dados de pesquisa de uma forma segura, tá? Por quê? Para eu poder manter essa privacidade e essa confidencialidade. Beleza? Beleza. Então, ó, a privacidade de cada indivíduo é um princípio consagrado nas sociedades democráticas, tá? Então, uma pesquisa ela pode abranger a coleta de dados que, se divulgados por um determinado público ou meio de comunicação, têm o potencial de causar prejuízos ou constrangimento às pessoas envolvidas. Quando participa de uma pesquisa, um voluntário confia que sua identidade não será revelada sem autorização, né? Então, espera também que o acesso ao banco de dados da pesquisa seja controlado, seguro, de modo a não haver vazamento de informações, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá. Agora eu tenho a questão aqui, ó, da fabricação e falsidade de dados, pessoal. Isso aqui é muito problemático, tá? E com isso eu vou levar uma fraude científica, a matéria deve ser bem esclarecida. Deu exemplo aqui do Committee on Public Ethics, o COP, o apoio aos editores em caso de suspeita de uma conduta fraudulenta, tá? Ou seja, eu vou ter aqui também
uma credibilidade da literatura científica, os editores, revisores e leitores partem do pressuposto de que os dados publicados foram honestamente reunidos, analisados, interpretados e divulgados. Ou seja, eu não posso publicar qualquer coisa, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, por vezes, tomamos conhecimentos de outro tipo de erro, intencional, que caracteriza fraude. Segundo o dicionário Aurélio, fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar. A desonestidade intelectual se processa de muitas maneiras. São exemplos a fabricação, a falsificação ou a modificação de dados, o plágio, a omissão, a parcialidade, a atribuição de autorias indevidas e a publicação secundárias inapropriadas. Uma fonte privilegiada para atualizar-se no assunto é o Office of Research Integrity, o ORI, né? Vai falar, perdão. A fabricação, a falsificação e essa modificação desses dados distorcem o conhecimento científico. Os que fraudam minam a credibilidade da ciência, que nessa área é essencial. A ciência baseia-se na confiança, a qual, uma vez violada, ela pode chocar e causar grandes prejuízos, tá? Perde o valor, tá bom? Aquele pesquisa que foi realizada. Os editores, os revisores e os leitores partem do pressuposto que os dados publicados foram honestamente reunidos, analisados, interpretados e divulgados. Se há desconfiança sobre trabalhos de autores, nos seus resultados e conclusões, haverá desconfiança também no conhecimento disponível e perde sentido o uso de evidências para a tomada de decisão. No caso suspeito de fraude científica, o material deve ser esclarecido. Em geral, a investigação sobre a fraude é conduzida na instituição em que o trabalho foi realizado. O caminho para esclarecer fraudes passa pela formação de comissão de pessoas experientes que atuam na mesma área de conhecimento e na de direito. Daí, a conveniência de o investigador guardar a documentação referente à sua pesquisa, incluindo os dados de coleta, os resultados intermediários e os finais. Ou seja, precisa guardar todas essas etapas aí, tá? Para ver, para conferir se está tudo certinho, né? Então, o Committee on Public Ethics, o COPE, é uma organização internacional fundada em 1997 para, dentre outras atribuições, servir de apoio aos editores em caso de suspeita de conduta fraudulenta. O Dr. Andrew Wakefield, o médico britânico que publicou estudos ligados à vacina com autismo e acabou caindo em desgraça, cometeu uma fraude elaborada ao falsificar dados. Afirmou na quarta-feira a British Medical Journal, né, que os editores da publicação disseram não ser possível que o autor tenha cometido um erro e que ele deve ter falsificado dados para o estudo, o qual convenceu milhares de países que as vacinas são perigosas, o fato que motivou o avanço de surtos de cachumba e sarampo. A reportagem descobriu, por exemplo, que o Wakefield incluiu informações de que apenas 12 crianças de sua pesquisa estudou pelo menos 13 e diversas mostraram sintomas de autismo antes de serem vacinadas. Tá? E já começa errado, porque uma quantidade pequena também não consegue fazer uma pesquisa não, tá, gente? Tem que ser algo maior. Dá para você começar a levantar alguma coisa, mas não provar nada, tá? Ficou claro até aqui, gente? Sim ou não? Ok, perfeito. É como se ele tivesse que montar na prática, é quase um diário de bordo, né? De tudo que vai acontecendo no decorrer da caminhada. Isso, um dossiê, né? Isso, Dossiê, isso. tá? Isso aí. E o plágio? Que apresenta a apresentação feita por alguém como sua própria autoria de trabalho, obra intelectual e etc. Cópia de texto de terceiro sem autorização, tá? Isso vai afetar os direitos autorais. Pode decorrer de 3 meses a 1 ano de prisão e você pode pagar uma multa. Uma retração de artigo. Tá? Ou seja, você vai ser punido se você fazer um plágio aí. Outro problema de comportamento indevido é o plágio. Falta agora pouco. Segundo o dicionário de OAS, o plágio é a apresentação feita por alguém como sua própria autoria de trabalho, obra intelectual e etc., produzido por outrem. Pode referir-se a ideias, dados, textos. A comunidade científica internacional desaprova o plágio.
mas os cientistas de diferentes culturas podem ter percepções diferentes sobre o plágio de textos, e daí a falta de consenso para os seus limites. Estimativas sobre a prevalência de plágio em textos estão disponíveis. Porém, o meio eletrônico facilita o plágio, também possibilita de maneira mais eficiente para sua detecção. Comparando com o processo manual de outrora, o programa verifica se há algo parecido e exibe a porcentagem de plágio existente e no material em questão. Para mais sobre o assunto, vê detecção de plágio, né, ou no Plagiarismo Detection em sites de busca na internet. Tá? Então, um trabalho acadêmico que utiliza cópia de texto de terceiro, sem autorização ou, no mínimo, indicação de sua respectiva fonte, pode ser considerado, segundo o artigo 184 CP, como crime de violação de direitos autorais, de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, uma vez que transgride os direitos morais ou patrimoniais do autor da obra. Então, a gente tem aqui a Lei 9.610, Lei de Direitos Autorais, tá? E o programa de detecção de plágio, Turnitin, aqui, o plágio detector de plágios, enfim, tem diversos tipos de programa que faz detecção de plágio, gente. Isso pode gerar também conflitos de interesse. Os conflitos de interesse ocorrem quando uma decisão ela é influenciada pelos interesses de apenas um dos participantes envolvidos. Com isso, acaba prejudicando os demais, né? Então, o conflito de interesse ocorre quando um autor ou instituição do autor, revisor ou editor, tem relações financeiras ou pessoais que influenciam de uma forma inadequada. É um viés errado aí, né? Então, tais relações são também conhecidas como compromisso duplo, interesses conflitantes ou fidelidades conflitantes. O potencial de influência dessas relações sobre o julgamento varia de desprezível a grande, e nem todas as relações representam o verdadeiro conflito de interesse. Tá? Isso pode ser distorcido, né? O mais comum é considerar os conflitos relacionados com o financiamento das pesquisas, com o comparecimento a congressos para a divulgação dos resultados que interessam aos patrocinadores. Entretanto, isto representa uma compreensão restrita de suas reais dimensões. Aos evidentes conflitos relacionados com os interesses dos financiadores de pesquisa e os interesses primários do pesquisador como cientista, somam-se, por exemplo, os relacionados com o prestígio acadêmico, poder institucional, reconhecimento entre os pares e na sociedade, além das decorrentes das vicissitudes dos relacionamentos humanos. Nessas situações, o julgamento científico de um pesquisador pode ser afetado por esses interesses concorrentes. Tá? A universidade, como locus privilegiado de produção de conhecimento científico, é também responsável pela credibilidade do resultado da pesquisa que se realiza. Se, por exemplo, uma pesquisa patrocinada pelas grandes corporações farmacêuticas não encontra um controle adequado da universidade que a chancela, mediante de uma política clara de controle de conflito de interesses, também não encontrará a mesma credibilidade para os seus resultados. Ou seja, tá ligado, tá? Tá ligado aí, tá todo mundo ligado aí, todo mundo está relacionado, tanto aos laboratórios científicos, os laboratórios, por exemplo, farmacêuticos, a faculdade e pesquisadores. Quando os autores submetem o material para publicação, eles são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos de interesse que possam influir na conclusão do trabalho, tá? Ou seja, ó, a indicação, deixar de modo mais claro, todo o apoio financeiro que foi recebido, bem como outras relações financeiras ou pessoais. Ou seja, tudo isso tem que estar relatado, tem que deixar claro, tem que estar bem descritinho, pessoal. Não tem como deixar nada solto assim, frouxo, não, tá? Até aqui tá tranquilo, gente? A ideia? Falam para mim. Tá ok. Achou, então. Aqui, a questão dos comportamentos cientistas, ó. 0.3, classificação de resultados. 1.4, uso de ideias de outros sem devido crédito. Porcentagem, né? De acordo com essa revista aqui, International Journal of Science of Nature, né? Uso de informação confidencial sem autorização, 1.7. 6.0, falha em apresentar resultados contraditórios com pesquisas anteriores. 15.5, o maior que tem, mudanças em respostas à pressão do patrocinador, ou seja, o patrocinador está obrigando eles a modificar algo, né? 3.5,
o uso de desenhos de pesquisa inadequados ou inapropriadas. Também eu tenho que pedir autorização, caso não seja na internet, para aquele pesquisador para usar a imagem dele, tá? Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, comportamento inadequado dos cientistas. Olha, para proteger a integridade da ciência, devemos olhar além da falsificação, da fabricação e do plágio, para uma gama mais ampla de práticas questionáveis de pesquisa. De acordo com Brian Martinson, Melissa e Raymond, tá? Exemplo 1. O auxílio para a viagem recebida por cronista, pelo pesquisador, né? Se uma pessoa viajou ao exterior a convite de uma empresa X e, após retornar, publicou o artigo com comentários elogiosos que, direta ou indiretamente, poderão beneficiar a empresa Chuva X. chegou em Rio da Areia. Hã? O que foi, gente? O que foi? Chuva chegou aqui no Rio da Areia. Tá, vamos lá, gente. Vamos botar aqui. Então, olha só. Se a pessoa recebeu esse benefício lá no empresa X, então o autor viajou ao exterior com despesas pagas pela empresa X. Ou seja, ó, essa conduta idêntica deve ser adotada na publicação de artigo científico. Ou seja, potenciais conflitos de interesses não necessariamente desqualificam o relato científico, mas devem ser claramente revelados ao leitor, tá? Ou seja, o esclarecimento sobre potenciais conflitos de interesse pelos pesquisadores. Em um artigo no qual há relato de efeitos significativamente melhores, um exemplo de uma toxina botulínica sobre um placebo no tratamento de uma hiperidrose, o esclarecimento quanto aos conflitos de interesse apareceu nos seguintes termos. O estudo foi financiado pela Allergan, a companhia farmacêutica que fabrica o produto. Os dois autores receberão auxílio financeiro da Allergan para proferir palestras, desenvolver o projeto de pesquisa e prestar consultoria. Um dos autores possui ações da companhia. Ou seja, isso tem que ser o quê? Falam para mim. Alguém responde aí, gente, que eu não tô conseguindo responder direito, não. Galera, E aí, gente, falam para mim. Isso aqui é uma maneira correta ou uma maneira incorreta? é incorreto, né, professor? Incorreto, incorreto. Isso aí. Verdade, é incorreto, é inadequado. É inadequado. Gente, olha só. Só que eu não preciso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não preciso ficar divulgando da empresa. Claro que eu tenho que botar o símbolo da empresa, agradecer a empresa, mas não colocar que ela pagou tudo, que isso, que aquilo. Eu não preciso ficar divulgando a empresa. Eu só preciso falar que a empresa patrocinou. Sim, já parou por aí. Entendeu? Eu só preciso botar o símbolo dela. As pessoas já vão ter noção disso. Ficou claro para vocês a diferença de eu ficar divulgando a empresa, constantemente falando dela, para algo que eu só botei lá e falei, ó, a empresa tal também fez parte dessa pesquisa. Ponto final. Ficou claro ou não, gente, a diferença? Oi, desculpa. Ficou. Olha, a minha internet Sim, travou sim. o tempo todo, mas eu peguei aí o final, eu entendi já sei do que está falando. Tá? Então, o que vocês acham? Porque vocês já repararam que quando você é beneficiado financeiramente, por exemplo, a FAPESP, a minha pesquisa foi financiada pela FAPESP. Eu tive que colocar isso, tá, na minha apresentação. Foi financiado pela FAPESP. Mas eu não fiquei divulgando que a FAPESP pagou tudo, pagou isso, pagou aquilo, não. Eu só falei aquilo, ó, foi financiado pela FAPESP. Acabou. Diferente de eu ficar divulgando, aí, empresa X, bancou tudo, que não sei o que lá, não. Entenderam a diferença, pessoal, agora?
Certo, perfeito. Entre você cumprir sua obrigação e dizer que a empresa te ajudou em algo, estava em conjunto com trabalho, do que eu ficar divulgando a empresa. São coisas totalmente diferentes. Tá? Tá, Ok, perfeito. Ficou claro, gente, isso? ficou. Achou. Sim. Vamos lá aqui. Todo mundo está me ouvindo ainda? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Oi, Então, sim. Sim. Só Show. tá picando de vez em quando, pastor. Ô, professor. Só tá picando de vez em quando. De vez em quando Não, beleza, some beleza. aqui, mas eu acho que é a minha internet aqui mesmo. Tá, deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu só fechar a janela que tá chovendo aqui. Estou aqui agora na sala. Deixa eu... Aqui, só um minutinho. Fechar um pouco. Professor, eu vou ter que sair, que eu vou ter que pegar minha filha na creche. Eles Tá, só ligaram. deixa só... Peraí, deixa o seu nome no chat e eu vou... muita gente aqui caiu, né, pessoal? Tô vendo aqui a lista, né? Deixa só o seu nome no chat, por favor, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Eu vou baixar aqui. Pessoal, vou pedir um favor, tá? Infelizmente, eu acho que não vai dar por isso, não. Ô, Cadu, faz favor para mim. Pega o nome do pessoal, tá? Depois, para mim, fazendo favor. Porque muita gente caiu. Eu tô olhando aqui, 12 pessoas saíram, pelo que eu me recordo aqui da última vez que eu olhei. Pega a lista do pessoal, por favor, e manda para mim no WhatsApp. Tá, eu não tô conseguindo pegar, fazer muita coisa, que minha internet está caindo o tempo todo e travando, entendeu? Uhum. Não, precisa ser hoje de imediato, não, tá? Quando Galera, puder, você só passa manda lá para no mim. grupo. Manda lá no grupo. Quem tá online, manda lá no grupo. Aí já Manda lá porque no grupo, que eu aí tô facilita. falando... Isso, manda no grupo lá e quem aqui no chat também, tá? E quem tiver algum saiu antes, que tiver mais gente, depois fala com o Cadu. Cadu, você fala pro pessoal, gente, quem tava lá antes, a internet caiu, oscilou, tal, para te mandar mensagem, por favor, depois você me mandar o nome dessas Tá pessoas, certo, tá tá bom? certo. Outra coisa, professor. Oi, Tem uma pode falar. aluna, a Maria Clara, ela está isenta da matéria, tá bom? É só para avisar, ela foi conversar com o Luiz Felipe, ele pediu para confirmar com o diário de vocês, tá bom? Tá bom, tá ok. Professor, Oi. a Dinaele também está isenta dessa aula. Aí pediu para confirmar se o nome dela se encontra aí no número de chamada, porque o Luiz Felipe também foi conversar com ela, e ela está isenta só para um problema depois lá na frente. Beleza, deixa eu abrir aqui para ver aqui agora aqui. Aproveitar esse Obrigada. restinho de tempo. Nada. Tá, tem mais alguém, gente, que ficou isento dessa disciplina? Professor, a Natália também. acho que a Mayara Chagas também, professor. Eu sei que tem um número mais gente aí, gente, eu acho. Se eu não estiver falando besteira. Vou ter que ver direitinho isso daí. Deixa eu abrir aqui abrir o TOTS para confirmar. Gente, vocês falam para mim com calma aí os nomes que eu vou conferir aqui, tá? É porque até agora eu não votei. Fala para mim uma pessoa que não está fazendo disciplina. Tem a Dinaele. Deixa eu ver aqui. Tá, a Dinaele não está na minha lista, não. Ok. E a Maria Clara. Maria Clara também não está mais na minha lista. Acho que a Mayara Ok. Chagas Martins também não tá, professor. Também Maiara Chagas Martins também não. Mais alguém, Natália gente? Cristina, professor. Natália Cristina também não. Tá, não.
já para avisar, Natália e Cristina continuam na lista, tá? Ah, vou falar então. Obrigada, professor. Nada. Deixa eu tirar aqui. Ela tem que ir lá, falar lá para resolver isso aí, gente, tá? Beleza? Outra coisa, pessoal, vocês já estão começando a ver já os artigos para a gente debater? Já, professor. Tá, não, só pedir um pouco para vocês, não esqueça, vocês têm que me enviar antes, que eu preciso dar uma olhada também nele, hein? Ah, sim, tá certo. Tá? Senão eu não consigo ver. E de preferência, passar para mim no final de semana, pessoal, se possível, tipo assim, ó, pelo menos uma semana antes, tá? Para poder dar uma olhada com calma. Certo. Tá? Porque não vai ser só um artigo, né? Vai ser um monte, né? Pode deixar que a gente vai escolher artigos assim bem grandes, assim, mais de 100 páginas. Passar o Se vocês final de semana bem escolherem, ocupado. beleza. Mas vocês vão ter que ler também, né? Não é isso? Aí vocês vão ter que ler também, gente. Então, pensem nisso também. Tá? Esqueçam disso não, hein? Pessoal, se vocês tiverem alguma coisa de falta, eu achei estranho, porque eu tinha deletado todas as faltas de vocês. Aí eu fui olhar aqui de novo, parece que não tinha ido. Confirma se vocês estão com falta para mim, por favor. Eu tô achando isso muito estranho, cara. Eu tinha tirado todas as faltas já. Não é para eu mexer ainda no sistema, entendeu? É para pôr o nome novamente ou não precisa? Aqui no chat? Não, se colocou já, não precisa não. Não, Gilmar, a gente jogou lá no grupo da turma, tá? Vai clicando lá, por favor. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vou fazer uns ajustes aqui, tá? E vou reenviá-la de novo, combinado? Ok. Tá? Beleza? Tá bom? Aqui baixou várias listas de presença, até vou confirmar aqui. Até vou conferir aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Só. Firmando. Beleza. Tá? Aí eu vou alterar aqui e já vou mandar para vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar esse tempinho aí, que aí daqui a 4 minutos eu libero vocês, tá? Fala para mim, alguém tem alguma pergunta em relação ao trabalho? E, pessoal, não esqueça de colocar no chat, tá? A presença. Beleza? Agora vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho, pessoal? Ô, professor, o trabalho, o senhor só pediu para a gente te mandar, tipo, uma base, né? Antes para o senhor saber por e-mail, não é isso? Isso. Manda pro Cadu me manda. Mais fácil, pelo WhatsApp. Ou por e-mail também. Ele me avisa que ele mandou pro meu e-mail, que aí eu vou ler. Aí vai estar grupo tal, escolher o artigo tal. Porque no dia do seminário, para a gente debater,
vai ser só para isso, o que acontece? Eu vou precisar disso, tá? Vou precisar ter a noção qual artigo vocês escolherem, qual o tema, o que a gente pode debater sobre aquele tema. Perfeito. Tá? Ficou claro, gente? Sim, ficou. Beleza, beleza então, tá? Pessoal, olha, eu não vou mentir para vocês. Eu não sei como é que vai acontecer com o começo da aula que a gente deu, porque parece que desligou aqui, eu não consegui voltar, não sei por que eu tive que colocar novamente para gravar e a aula acho que vai ficar picada, tá? Eu acho que não vai ter aquele comecinho que a gente estava gravando, não. Eu também não entendi por quê, porque teoricamente quando cai assim, ele volta, né? Certo? Ele volta a gravar daquele ponto em diante. Mas eu não sei se isso vai acontecer, não. Certo? Certo. Tá? Então, vocês não se assustem se tiver faltando alguma coisa lá, não, tá? Porque provavelmente vai ser decorrente disso. Tá? Caso dê algum problema, tá? Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar aqui? Quer falar alguma coisa, Cadu? Hein, Cadu, quer falar alguma coisa? Que dia que é para entregar esse trabalho, professor, dos artigos? Então, né? É bom entregar uma semana antes do seminário, né? Pelo menos. É só vocês só vão escolher me entregar, mas o seminário, que é o que vai valer a nota, é o que a gente vai fazer, né? Tá? Tá marcada a data, é a data da nossa P1, tá bom? Data da nossa P1. Vai ser nossa P1, então, no caso. Isso, isso. Seminário na P1 e seminário na P2. Pessoal, vou ressaltar uma coisa importante, tá? Se alguém não apresentar o trabalho do seminário, isso bem claro, ó, tô avisando, hein? Vou fazer segunda chamada. Segunda chamada é prova, hein? Cadu, avisa para todo mundo, reforça lá, tá? Não tem seminário de novo, não, é prova. Oi, Faltou. ok. Aviso sim. A minha internet está travando o tempo todo, então toda hora eu caio e volto, viu? Não, tranquilo, tranquilo. Mas reforça o pessoal isso aí, beleza? Pessoal, é isso aí. Eu vou parar de gravar aqui, tá?